Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos apresenta o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Voltamos para mais próximo da narração do Sermão da Montanha. Nós sabemos que o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus tem uma relevância muito grande pela apresentação das bem-aventuranças. E nós estamos bem ali na parte do Evangelho que se segue a esse anúncio. A beleza de tomarmos nas mãos o Evangelho de hoje está diretamente relacionada ao que ouvimos ontem, no 7º capítulo do Evangelho de São Mateus. Como assim, Padre Fábio? Ontem, a liturgia, nesse itinerário da primeira semana, então, todos esses textos bíblicos, nós já tivemos a chance de, em algum momento, durante o ano litúrgico, encontrá-los. Eles são repropostos para nós durante essa primeira semana da Quaresma, como nós estamos vendo. Ora vamos a Lucas, ora voltamos a Mateus e agora estamos seguindo um itinerário em Mateus. Essa sequência dos textos está nos conduzindo durante essa primeira semana em direção a um processo de conversão. Como vimos ontem, colocando como referência para começarmos a nossa meditação de hoje, o chamado do Senhor é para darmos um passo para além da lei dos profetas, não superando-os, mas vivendo na plenitude da revelação aquilo que a lei e os profetas já nos ensinaram. Em Cristo Jesus, nós vivemos uma nova mentalidade. Nós vivemos à luz de uma identidade que dele recebemos por meio do batismo, a identidade de Filho de Deus, que supõe medidas novas, mas, sobretudo, supõe viver uma experiência com Cristo capaz de transformar todo o meu modo de pensar e de viver. O que significa transformar também estreitamente a forma como eu me relaciono com meus irmãos e minhas irmãs. Isso nós já o sabemos, porque o Evangelho ele se realiza no cumprimento do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, segundo a medida que nos ensinou o Senhor, segundo o valor e a identidade que recebemos como dom em Cristo. Isso é fantástico, né? Estamos aqui fazendo uma síntese. E ontem nós aprendemos, ou melhor, ontem nós tivemos a chance de dar um passo a mais nesse itinerário da primeira semana. O evangelho que ontem ouvimos é muito conhecido de todos nós.
Mas acontece que muitas vezes ouvimos, lemos e o entendemos também, ou interpretamos, vamos dizer assim, à luz de uma centralidade em nós mesmos. Tudo que queres que os homens façam a ti, faz você a eles. Ou seja, é como muitas vezes se interpreta dessa forma, né? Eu quero ser tratado bem, então eu trato bem para ter o direito de ser tratado bem. Eu quero ser amado, então eu amo para poder ser amado. Então, nessa perspectiva, como falávamos ontem, o ponto de partida e o ponto de chegada sou eu, o eu. O que eu quero está no centro. E essa não é a medida do Evangelho. Nem foi a medida ensinada pela lei e pelos profetas. Vejam como é que às vezes o nosso modo de pensar, né, numa catequese frágil, numa compreensão da vida cristã um pouco mais frágil, nos leva para fora daquilo que ensina o Evangelho. O versículo 12 do 7º capítulo de Mateus, ontem, nós colocávamos ele de uma outra forma, mas essa outra forma, distinta desse modo de pensar que eu acabei de falar, é aquele modo como o Senhor nos ensina. Amar aos outros, ou melhor, tudo quanto quiseres que os homens façam para ti, fazes tu por eles. Em outras palavras, falávamos ontem, eu quero que o outro seja capaz de me amar e capaz de me respeitar. Então, antes de ser amado e respeitado, tem em mim o desejo de ver o outro conseguir isso. E a mudança do ponto de partida é essa. Eu quero ver o meu irmão conseguir. É o meu irmão agora o ponto de partida. Eu quero ser amado e respeitado por ele. Mas para isso, é preciso que ele consiga cumprir. Se ele consegue me amar e respeitar, serei amado e respeitado. Eu quero ver meu irmão conseguir. Então o ponto de partida agora é ele. Eu olho para ele e então vejo o que é preciso oferecer por ele para que ele consiga. O amor não é mais por mim mesmo, o amor agora está orientado ao meu irmão. Porque Cristo nos ama e conhece a nossa necessidade, quando batemos a porta se abre. A porta não se abre porque você bateu, a porta se abre porque quem está do outro lado da porta te ama demais e está desejoso de abrir essa porta para você. E ao bater ela se abre, porque quem está do outro lado te ama demais. Assim a mãe, vendo o filho que pede um pão, lhe dá um pão e não lhe dá uma pedra. Porque o ama e por amar, olha com carinho as necessidades do seu filho e oferece por ele o que lhe é necessário de fato, e não o que lhe possa fazer mal. Essa é a grande mudança de mentalidade que ontem tivemos a chance de meditarmos juntos. Oferecer pelo meu irmão o que é necessário para que ele consiga me amar e me respeitar, vem antes de ser respeitado e amado por ele. Como assim, padre? Pode ser que seu irmão ainda não consiga. Você quer ser amado e quer ser respeitado, mas seu irmão ainda não consegue. Então, percebendo isso e sabendo o quanto é importante na vida dele e também na sua, que ele lhe ame e lhe respeite, eu então parto em socorro do meu irmão e ofereço por ele o que é necessário. E procuro ajudá-lo a amar a mim e a respeitar-me. E dessa forma, não lhe ofereço
uma pedra, ou seja, não lhe ofereço em sua necessidade a condenação, a acusação, os maus tratos. Lhe ofereço a paciência. Lhe ofereço a compreensão, lhe ofereço o perdão. Não tem pessoa que tenha sido mais ofendida por nós do que nosso Senhor. E aquele que recebeu as piores ofensas de nossa parte diz para bater a porta, que a porta será aberta. Ou seja, Ele quer nos receber, Ele quer nos oferecer os seus dons e a sua graça. Aquele que mais foi ofendido e ferido por nossas faltas e por nossos pecados, está disposto a nos oferecer um pão na hora da nossa fome e não a nos oferecer as pedras da violência e da ofensa. É olhando o testemunho do Senhor, é olhando a forma como o Senhor nos trata, que nós vamos conseguir viver essa mudança de mentalidade que também é uma mudança afetiva e uma mudança emocional. Porque é recordando o zelo amoroso com a qual o Senhor nos ama, fazendo memória desse amor efetivo que Ele realiza por nós, cada vez que nos perdoa, cada vez que a contrição renasce no nosso coração, cada vez que o arrependimento ilumina nossa alma. É recordando essas experiências, sim, que são muito concretas, que não são apenas um lampejo momentâneo e fugaz, porque deixam um eco interior que perdura no tempo e que nos faz homens e mulheres novos a cada vez que sentimos e vivemos essa experiência. Então é algo que compõe um crescimento afetivo e emocional. É olhando para essa memória do amor dele por ti que você vai conseguir oferecer pelo teu irmão um gesto como esse. Isso é sair de si sempre mais. É sim morrer sempre mais um pouquinho para si mesmo, para viver por amor daqueles que Deus colocou na sua vida. Colocou na sua vida para te amar e te respeitar, mas que ainda vão precisar muito da sua ajuda para conseguir. Mas porque você conhece o amor do teu Senhor por você, você os ama e os ajuda para que eles consigam. E tudo começa e termina neles, perceberam? Você o ama e o ajuda para que ele consiga te amar e te respeitar. Então, antes de ser amado e respeitado por ele, você o respeita e ama. O ponto de partida e de chegada é outro. Você já está dando antes de receber e já está vivendo então o que o Senhor disse. Há mais alegria em dar do que receber. Oh, meu irmão e minha irmã, vocês estão vendo com que carinho e delicadeza o Senhor está nos introduzindo no itinerário dessa quaresma? Vamos pedir isso para Ele. Vamos suplicar essa graça de viver isso, viver essas verdades, praticá-las ao longo dessa quaresma o máximo possível. E olha o Evangelho de hoje. Com efeito, eu vos asseguro, diz o Senhor, que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Uma justiça que excede a deles é uma justiça balizada e alicerçada sobre essa medida do Evangelho que nos foi entregue. E o Senhor continua. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar,
e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Se a nossa oferta diante do altar do Senhor é uma oferta de ação de graças pelo seu amor, é uma oferta que é fruto do grande dom da misericórdia e da reconciliação que o Senhor nos ofereceu, poderemos dizer então que significa deixar aquela sua oferta ali, diante do altar do Senhor, e ir levar uma outra oferta primeiro diante do altar do coração de teu irmão, para junto com ele ali, naquele altar bendito, vocês oferecerem juntos uma oferta de reconciliação e de gratidão a Deus. Pois seu irmão estava preso pelos laços da tristeza, do ressentimento e da distância, e você o foi visitar. E sua palavra por ele foi uma palavra de vida. Sua palavra por ele foi uma palavra que o libertou para Cristo, porque foi uma palavra de Cristo. Foi uma oferta de amor em Cristo que você ofereceu. Ao ir até Ele e diante do altar do coração dele, oferecer com Ele essa oferta agradável a Deus, essa oferta de comunhão. Agora sim, depois disso, quando você voltar para pegar a oferta que você deixou diante do altar do Senhor, você vai se dar conta de uma grande alegria. Você não estará sozinho, porque o teu irmão virá contigo oferecer em ação de graças a Deus o dom do perdão que vocês celebraram. Estão percebendo que coisa linda, que maravilha? O Senhor está nos prometendo que por isso e para que isso se cumpra em nossas vidas, Ele está de pé por nós. É a proposta que o Senhor nos está fazendo. Não é o Padre Fábio que está dizendo, vai, que vai dar certo, segue esse caminho, vive isso, que vai dar certo. É o próprio Senhor que está nos assegurando que Ele vem por nós para que isso se realize. Não seja um discurso teórico, como nós já vimos na nossa vida em várias páginas, que não se trata de um juízo teórico. Mas não se vive isso sem que nós nos coloquemos em jogo, ou seja, sem que nós abracemos o compromisso de cumprir em obediência essa palavra do Senhor, que muitas vezes será exigente porque a gente olha e diz, mas isso não vai dar certo. Não, mas aquela pessoa ali não... é difícil, já me ofendeu várias vezes, sempre se demonstrou tão resistente, mas como assim fazer de novo? Então, Pedro também tinha a compreensão dele como pescador, sabia que depois de uma noite inteira pescando, não tendo encontrado peixe, era muito provável que não encontrassem. Tudo era contrário, como indicativo, dentro do conhecimento de Pedro, àquela ordem que Jesus lhe estava dando de ir e lançar outra vez a rede. Pedro, entretanto, escolhe o que o Senhor lhe diz e abraça uma fadiga, porque preciso outra vez pegar as redes, preciso outra vez virar as redes no barco, ou seja, revirá-las, para novamente se afastar remando e depois lançá-las outra vez. E ainda uma fadiga muito maior do que toda a fadiga daquela noite, que a gente não considera. E essa não foi uma fadiga, a gente não considera normalmente por causa da alegria do episódio. A rede se encheu e quase se arrebentou de peixe. Está achando que é fácil arrastar uma rede assim até a praia? De jeito nenhum. Aquela fadiga da rede cheia deixou no chinelo a fadiga de uma noite inteira, sem conseguir apanhar nada.
porém a alegria era tanta, ou seja, a experiência de Deus era tão iluminadora que inclusive trouxe medo ao seu coração, mas ao mesmo tempo tanta confiança que toda aquela fadiga não foi nada perto da alegria. Então eu lhe asseguro também isso, porque é o Senhor que nos fala. Ainda que seja fadigoso, a alegria que você encontrará cumprindo o que o Senhor te diz será tão grande que toda essa fadiga não será nada perto da alegria que o Senhor lhe promete por meio da obediência e da sua entrega de amor na hora de ir ao encontro do seu irmão. E para que não nos reste dúvidas sobre isso, queria partilhar com vocês 2 textos. Um do monge e bispo São Cesário de Arles, que de vez em quando nós estamos ouvindo alguns de seus textos, estamos no 5º século, e depois um outro que é da Liturgia das Horas de hoje, do beato Euredo Abade, esse é do 12º século, que vão nos dar palavras muito significativas e para encher o nosso coração de alegria e de esperança diante do Evangelho de hoje. Escreve São Cesário de Arles: há uma misericórdia do céu, a qual se chega através da misericórdia na terra. É importante recordarmos disso, meus irmãos. E há 2 tipos de esmola também. Uma boa e a outra melhor. Uma consiste em dar pão aos pobres. A outra, em perdoar imediatamente ao irmão que pecou contra nós. Com a ajuda do Senhor, apressemo-nos a praticar estes 2 tipos de esmola para podermos receber o perdão eterno e a verdadeira misericórdia de Cristo. Pois Ele mesmo disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas. E o Espírito Santo clama: um homem guarda rancor contra o outro homem e pede a Deus que o cure. Não tem compaixão pelo seu semelhante e pede o perdão dos seus pecados? Ó homem insensato, onde está o teu coração? Apressemo-nos por isso, irmãos e irmãs. Enquanto podemos e enquanto vivemos, apressemo-nos a praticar esses 2 tipos de esmola que o Senhor nos pede e a distribuí-las aos outros. Assim, no dia do juízo, poderemos dizer com confiança: ó meu bom Senhor, dai-nos, porque também nós demos. Dai-nos, Senhor, a tua misericórdia. Lindo, não é mesmo? Agora vamos ouvir as palavras de Santo Euredo, do bem-aventurado, melhor dizendo, Santo Euredo a respeito da caridade. Então estamos no século II. Ouvimos o testemunho de um irmão nosso do 5º século sobre a prática daquilo que acabamos de meditar juntos. Agora vamos ao 12º século, ouvir mais um testemunho. Nada nos impele tanto ao amor dos inimigos, e é nisso que consiste a perfeição do amor fraterno, do que considerar com gratidão a admirável paciência de Cristo Jesus, o mais belo dos filhos dos homens. Ele apresentou seu rosto cheio de beleza aos ultrajes dos ímpios. Deixou-os velar seus olhos, que governam o universo com um sinal. Expôs seu corpo aos açoites, submeteu às pontas dos espinhos sua cabeça, que faz tremer os principados e as potestades, entregou-se aos opróbios e às injúrias. Finalmente, suportou com paciência a penosa cruz, os cravos, a lança, o fel e o vinagre, conservando em tudo a doçura, a mansidão e a serenidade de seu coração.
Depois, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca, como escreve o profeta Isaías. Ao ouvir esta palavra admirável, queridos irmãos e irmãs, esta palavra cheia de doçura, cheia de amor e de imperturbável serenidade, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23. Quem não abraçaria logo com todo o afeto os seus inimigos? Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Poderá haver oração que exprima maior mansidão e caridade do que essa que nosso Senhor fez por mim e por ti? Entretanto, Jesus não se contentou em pedir. Quis ainda desculpar e acrescentou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. São, na verdade, grandes pecadores, mas não sabem avaliar a grandeza de seu próprio pecado. Por isso, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Crucificaram-me, ó Pai, mas não sabem a quem crucificaram, porque se soubesse, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por isso, ó Pai, perdoa-lhes. Julgaram-me um transgressor da lei, um usurpador da divindade, um sedutor do povo, um malfeitor. Ocultei-lhes a minha face, não reconheceram a minha majestade. Pai, eu lhe peço, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por conseguinte, se o homem quer amar-se a si mesmo com amor autêntico, não se deixa corromper por nenhum prazer da carne. Para não sucumbir a essa concupiscência da carne, dirija todo o seu afeto à admirável humanidade do seu Senhor e o acompanhe em sua prece, para encontrar mais perfeito e suave repouso nas delícias da caridade fraterna. Abrace também, com verdadeiro amor, os seus inimigos, mas para que esse fogo divino não arrefeça diante das injúrias que você possa vir a suportar daqueles que está amando. Contemple sem cessar, com os olhos do teu coração, a serena paciência de seu amado Senhor e Salvador contigo. E olhando a doçura de seu olhar por ti, ouse continuar amando e rezando por seus inimigos, como ele rezou por ti e te fez se tornar seu amigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.